Decidiste estudar os ensinamentos cristãos. Mas as longas horas que passas a ler na penumbra das nossas bibliotecas não foram gentis para os teus olhos. Ajudava a teres a famosa lente Nimrod, um cristal de rocha polida com o qual os assírios observavam o céu, ou a esmeralda utilizada pelo imperador Nero para ver melhor as lutas de gladiadores, ou até mesmo uma das lentes referidas nos textos do filósofo chinês Confúcio. Já o famoso astrónomo e matemático árabe Ibn al-Haytham, autor do livro da ótica, publicado em 1021 d.C., sugere a utilização de uma lente convexa para facilitar a leitura a pessoas com dificuldades visuais. No século XIII, monges italianos pegaram nesta sugestão e criaram pedras de leitura, pequenas lentes de cristal esféricas. Quando colocas uma destas pedras sobre um texto, este é ampliado e facilita-te bastante a leitura. Mas mesmo assim, precisas de algo mais prático. Um dos nossos irmãos italianos conta-te dos mestres vidreiros das ilustres oficinas de Murano, que criaram as primeiras lentes convexas do Ocidente no final do século XIII. Sem estas lentes, talvez a cidade alemã de Nuremberg nunca tivesse testemunhado a invenção do primeiro par de óculos de rebite em 1270. Feitos de ferro ou de madeira, com aros ajustados sobre o nariz, foram desenvolvidos a partir das ideias de Roger Bacon, um famoso académico e cientista. Inicialmente com um propósito prático, os óculos tornaram-se um símbolo de erudição, cultura e estatuto social. Com o aparecimento dos óculos de rebite no século XIII e das primeiras lentes corretivas em 1441, a pedra de leitura tornou-se obsoleta. Mais tarde, apareceu o monóculo, que em 1727 se tornou um acessório popular entre os homens e mulheres ricos na Inglaterra e Alemanha. E depois, o binóculo, popularizado em 1780 nas óperas. Os óculos como os conhecemos hoje só apareceram em 1785, quando Benjamin Franklin uniu as primeiras lentes bifocais com uma armação. Outra das maiores revoluções aconteceu em 1887, quando o médico Adolf Eugene Fick inventou as primeiras lentes de contacto. Hoje em dia, existem até pequenos telescópios que se podem prender às hastes para se ver melhor. Temos também os famosos óculos estilo aviador, que surgiram após a Primeira Guerra Mundial, pois era necessário proteger os olhos dos pilotos da intensidade da luz solar e dos raios UV. Os desenvolvimentos nos estudos da óptica serviram como base para a invenção de ferramentas fundamentais da biologia e astronomia, como o microscópio e o telescópio. Os mesmos fabricantes de lentes que melhoraram a tua visão permitiram a Galileu Galilei realizar as suas importantes observações astronómicas nos séculos XVI e XVII. Eis a prova que cada pequena escolha faz uma grande diferença. E sem ti, talvez os óculos não fossem hoje uma ferramenta essencial do nosso cotidiano. Obrigada por nos teres acompanhado até aqui. Agora que chegaste ao fim desta aventura pela Idade Média, podes voltar ao teu tempo ou regressar e começar de novo. As escolhas são tuas, mas não te esqueças que há sempre consequências. Como talvez tenhas visto, detalhes que na altura podiam parecer quase insignificantes acabaram por ter um grande impacto no futuro. Sem algumas das inovações que ocorreram, sem as invenções e os avanços que foram feitos, provavelmente não estaríamos no ponto em que estamos a nível de tecnologia. Se esta foi a tua primeira vez, deves querer tentar pelo menos outro caminho, explorar melhor as influências que marcaram esta época e compreender como serviram de suporte para o trabalho de alguns dos maiores pensadores da história. Já percorreste todos os caminhos? Então, esperamos que te tenhas divertido. Até à próxima!